Olá, gente, aqui quem fala é o Diego e hoje eu vim trazer um tema aqui extremamente interessante, que é sobre você definir o repertório que você vai escolher, né? E para isso, eu vou tentar falar para um público mais iniciante e também para avançado, aplicando a uma experiência que eu tive recente de ter que escolher um repertório. Gente, definir algo é extremamente difícil. Vou dar um exemplo. Na música, por exemplo, lendo um livro de história, um autor, quando ele foi definir a música, ele colocou ali mais de vamos colocar assim, umas 10 definições diferentes do que seria a música. E eu, ao ler também sobre outras temáticas, por exemplo, eu estava recentemente lendo um pouquinho sobre a questão do naturalismo, né? Uma corrente filosófica, e eu vi ali que, por exemplo, quando os autores iam definir o que é o naturalismo, eu achei uma expressão interessante, que eles falaram que é um conceito um pouco elástico e um pouco espinhoso de se definir, né? Então, quando nós passamos a ler diversos assuntos e nós vamos ver ali o que o autor vai falar, por exemplo, o que é a metafísica. Eles ficam com essa dificuldade, por exemplo, quando eu vi uma doutora tentando definir o que é a filosofia da mente, também é o mesmo problema, né? Então a definição é sempre, vou usar aqui a expressão que eu vi no naturalismo, é um conceito elástico e espinhoso para se definir, sempre quando nós tentamos definir algo, né? Então, é uma coisa um pouco clichê falar isso, mas por isso que é importante você ter um bom professor, né? Mesmo para nós músicos, já que estudamos há muito tempo, quando nós escolhemos um repertório, né, para tocar, tem diversas coisas que devem ser levadas em consideração, dependendo do nível que você está. Por exemplo, se eu vou fazer uma prova, eu tenho uma obra com uma dificuldade X e uma obra com a dificuldade Y. E as duas têm a mesma dificuldade. Porém, no edital vai estar pedindo que eu toque um estudo e essa obra aqui é um prelúdio. Então, por mais que as duas tenham a mesma dificuldade, não vai servir. Então, por isso que tem que se tomar muito cuidado. E esse estudo, vamos supor que eu leve 6 meses para aprender esse estudo aqui. E esse prelúdio, 6 meses. Então, se você tomar o caminho errado, vão ser 6 meses meio que perdido, né? Então, seguindo, e aí talvez eu vou ir e voltar falando um pouco dessas experiências que eu acho muito interessante. Uma pessoa que deseja se aprofundar em uma área também, assim de maneira amadora, tentar ler outras áreas, por exemplo, como eu gosto um pouco de filosofia, de literatura, mas leio de forma meio amadora, né? Que eu sei que, assim como eu me dedico assim, de 3 a 4 horas ou até mais na música diariamente, não tem como eu ter a mesma qualidade de uma pessoa que se estuda essas áreas por 5, 6 horas, né? Eu leio muito menos, então não tem como eu falar com uma certa profundidade. Mas vamos ver aí a complexidade para se definir um repertório. Quando você vai definir o que você tem que estudar, vamos supor que você não tenha nada em mente, assim, não tem uma noção. Eu acho que você deve levar em consideração 3 áreas para você estudar. A parte técnica, o que você vai estudar de técnica, e aí há como que eu posso dizer, uma luta, uma discussão de se um músico deve estudar a técnica pura ou se deve estudar técnica no repertório, né? Na minha visão, eu gosto de estudar técnica
separado, porque tem muitas coisas que às vezes no repertório você acaba não vendo. Mas também tem a outra escola que gosta de estudar no repertório, porque possa ser que você estude alguma coisa em técnica, por exemplo, estudo, para dar um exemplo para não ficar tão abstrato. Vamos supor que você tem que estudar, fazer um estudo de oitava nas duas mãos, aonde você toca, por exemplo, dó, dó. Fazer esse movimento aqui, ó, para você ter como se fosse adquirir um vocabulário, né? Esse vocabulário aqui. Às vezes no repertório você não vai conseguir desenvolver isso, né? E só que também em contrapartida talvez você não precise usar isso, né? Então, às vezes desenvolver esse vocabulário aqui de oitavas, talvez você nem precise utilizar isso. Então, eu até entendo o ponto do repertório e entendo também quem defenda o estudo da técnica. Mas vamos colocar a técnica aqui, na minha visão, como obrigatória. Então, escolher como definir, né? E aí eu vou dar um exemplo de como é difícil você tomar essa decisão sozinha. Depois, a questão da leitura. O músico deve sempre treinar a leitura, né? E aí eu vendo assim algumas literaturas, alguns professores falando a respeito disso, aí eu vou também fazer um breve comentário aqui, né? E por fim o repertório, que geralmente se você pretende fazer algo sério, você tem que estrategicamente tomar uma decisão a respeito do repertório, né? Então, começando com a técnica, só para vocês verem aí a complexidade. Vou falar aqui deixa eu ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 autores. O Czerny, por exemplo, quando eu tomo a decisão de escolher um repertório, uma coisa que eu levo em consideração, dentro deste universo de técnica, que é imenso, um dos critérios é, por exemplo, se eu preciso estudar terças, tá bom, preciso estudar terças. Então vou ver um repertório, uma peça que tenha terças, mas também gosto de levar em conta a beleza da peça, né? Então, se você é aluno, às vezes você não vai ter essa paciência é como se você estivesse em busca de um tesouro. Por exemplo, dentro da peça do Czerny, dentro da obra do Czerny, que escreveu uma literatura muito extensa a respeito de técnica. Vamos supor, só um livro dele tem mais de 100 peças, né? O Opus 261 tem 101 peças para exercícios de piano. E aí, eu, com toda a calma, todo cuidado, sentaria, escutaria cada peça e veria uma peça que eu gostaria de tocar, né? Dentro do possível, que nem sempre é possível você escolher algo que você goste. Mas eu acho que essa questão do gosto é muito importante. E agora levando para uma outra área do conhecimento, que às vezes tem gente que acha que essa questão do gosto não deve ser tão relevante, né? Se a peça é feia e vai te ajudar na técnica, talvez tenha pessoas que falem, não, você tem que estudar a técnica pura e pronto. Mas levando para outro campo, olha como é importante, né? Eu vendo algumas entrevistas de uma das maiores mentes do xadrez brasileiro e mundial, o Luiz Paulo Suppe, que é um grande nome do xadrez brasileiro, perguntaram como ele estuda, né? E ele falou que ele estuda aquilo que ele gosta, né? Mas aquilo que ele gosta, ele estuda aquilo que ele gosta dentro do que ele tem que estudar. Não é simplesmente estudar o que ele gosta, né? Por exemplo, ele falou que gostava muito de ler livros teóricos a respeito, né? Então, como que eu posso dizer? Você tem que adquirir um gosto por aquilo que você tem que fazer. Por exemplo, a técnica não é a coisa que nós temos que fazer, então você tem que adquirir um gosto por aquilo, né? Aí, falando um pouco do Magnus Carlsen, né, que recentemente foi o atual campeão mundial, fizeram essa mesma pergunta. Como que você chegou a esse resultado? Ele falou a mesma coisa. Ele não tem assim uma forma engessada de estudar, ele estuda aquilo que ele gosta. Mas eu analisando, eu via que eles estudavam
aquilo que eles gostavam dentro daquilo que você precisa estudar. Não adianta você simplesmente estudar o que você quer. Você tem que tentar adquirir um gosto por aquilo que deve ser estudado, né? Então, por exemplo, dentro da técnica, nós temos Erni, nós temos o Ano, o Creme, né? O Heller, o Schumann, Shostakovich, Bach. E imagine que cada autor desse tivesse 100 obras, que tem muito mais. Só entre esses autores dariam 700 peças. Então é muito difícil um aluno definir por si, saber aquilo que ele tem que fazer, e dentro dessas 700 peças definir, né? Por isso é importante encontrar um profissional qualificado para te ajudar neste caminho, né? Então, como eu falei, o Zerni tem 100 peças, o Anon tem mais 100 peças, né? E aí eu vejo que você deve ter esse cuidado de escolher aquilo que você gosta e unir aquilo que você gosta de uma maneira prática, né? Que você vá utilizar. Agora, indo para repertório. O que você deveria escolher no repertório, mesmo que seja no nível iniciante? Eu acredito que você deve escolher entre 4 períodos musicais. O barroco, né? O clássico, pegar uma obra do clássico, uma obra do período romântico e uma obra do século XX. Mesmo que sejam obras, vamos dizer assim, iniciantes, você deve já ir acostumando com o idioma de cada período, porque cada período ele tem a sua forma ali de expressão, a forma como a música ela era pensada, né? Cada período tem assim, uma corrente, né? Os principais autores eles seguiam meio que uma corrente. Então isso também é muito difícil, porque dentro do período barroco vão ter aí diversos autores e diversas obras. Do clássico a mesma coisa, do romântico a mesma coisa, e do século XX a mesma coisa. Entrando, por exemplo, é uma linguagem que eu não tinha, assim, claro, durante o período da faculdade nós estudamos, mas eu não estudava muito, né? Não tenho, assim, nenhuma peça do século XX, que eu estudava até por afinidade e por não precisar, né? Mas agora que eu precisei estudar, por exemplo, dentro do século XX, eu até falei para os meus alunos que é uma música... imagine que você, no período barroco, onde a música estava começando ali a adquirir um caráter mais teórico, uma maneira de se tocar, né? No período barroco. Por exemplo, quando Bach escreveu lá os prelúdios e fugas, né? Definindo ali as questões harmônicas, dentre outras coisas, né? A condução de vozes. Depois nós temos o período clássico, que já bebeu dessa algo um pouco do barroco. O romântico bebeu um pouco do período clássico e barroco. E quando chega no século XX, por isso já ter sido extremamente desenvolvido, os autores procuraram se desvencilhar disso, procurando uma libertação, né? Então eles não queriam mais ter ali quando nós vamos estudar contraponto, né? Tem tanta regra ali. Então eles queriam se libertar disso. A questão harmônica, que você às vezes está preso a um campo, né? Como se fosse um campo mesmo, dentro de uma bola. No período romântico, os autores já buscaram se libertar um pouco, mas ainda estavam presos, né? Essas questões, por exemplo, quando um exemplo de Chopin, que foi um autor que inovou bastante no piano, mas você vê que ele ainda segue a tradição. Por exemplo, a questão rítmica. Quando você vai fazer um motivo, você encontra isso durante aqueles 8 compassos que geralmente o compositor estabelece para formar uma frase. Chopin ainda segue isso, né? No seu concerto, por exemplo,
para piano e orquestra, o número 11, eu mostrava para minha aluna, olha aqui, ó, esses 8 compassos, Chopin tentou dizer algo, né? Apesar de estar um pouco ali diferente, ele ainda não se libertaram totalmente disso, né? Então, o período romântico bebia um pouco do período clássico, né? E aí no século XX, eu até brinquei com meus alunos, parece que o pessoal, os autores estão batendo peças aleatórias ali no piano, né? E aí, vamos supor, se eu fosse escolher, eu usaria o mesmo critério, né? Uma maneira prática. Eu preciso de uma obra, se eu for fazer uma prova, alguma coisa, certo? Eu preciso de uma obra do período do século XX. Só pode ser do século XX. Quais são os autores? Por exemplo, Schoenberg, né? Um grande nome. Alban Berg, que foi aluno do Schoenberg. Messiaen, compositor francês. Um dos maiores nomes da música brasileira, Almeida Prado. Vilani Cortez, Villa-Lobos, né? Talvez o maior nome da música brasileira. Ligeti. E aí, é muito custoso, por isso que você tem que ter um professor, talvez, para fazer esse trabalho, para você escolher, dentre tantos autores, escolher uma obra. E eu gosto, né, de fazer ter esse cuidado, de ouvir, por exemplo, as obras do Villa-Lobos, do Schoenberg, dentre tantos outros, e aí eu vou dar um nome que não é muito convencional de se ver, e devido a essa pesquisa minuciosa, eu acabei encontrando um autor que foge do convencional. Eu mesmo não conheci esse autor. Você vê diversos nomes dentro da história da música, quando nós pesquisamos lá, né, os nomes, os principais nomes, e eu encontrei esse autor que eu achei maravilhoso, aí do século XX. Eu vou tentar pronunciar o nome dele, mas eu não sei se está certo. Deve ser um compositor ali do lado oriental, né, pelo nome. Ei no Juhari Hathavara. Vou colocar aqui uma peça dele para vocês ouvirem aí. Século XX. Então, por exemplo, uma das propriedades da música, vamos falar as propriedades convencionais da música, a melodia. Você vê que é uma rebeldia na parte melódica, primeiro, por não ser dentro de uma forma diatônica, né? Está dentro de um campo harmônico. Outra rebeldia que é apresentada aí, a melodia está no baixo, né? Apesar de eu não ter analisado essa peça. Na questão harmônica também, que eu não tive a oportunidade de analisar a parte harmônica, mas na peça de baixo dá para ver melhor como ele inova, né? Na parte harmônica, falando na parte da altura. A rítmica, os compositores do século XX também buscam um afastamento de quando um autor da música clássica cria uma rítmica, esses elementos vão sendo utilizados durante, às vezes, a peça toda. Um exemplo, a Quinta Sinfonia de Beethoven. Tá, 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 tá. Esse motivo rítmico, né? Tá, 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 tá. É usado durante a peça toda. Já os autores do século XX, eles buscam um rompimento com isso, né? Então a questão rítmica, harmônica e melódica
falando a grosso modo, basicamente eles buscam um afastamento disso. Nós podemos ver na questão harmônica esse belíssimo concerto para harpa do mesmo compositor. Olhem aí a inovação harmônica, né? A harmonia que nós podemos chamar de moderna. Então, a definição, definir um repertório não é uma tarefa fácil, né? Assim como qualquer outra área do conhecimento que exige aí anos e anos de dedicação do profissional que se propõe a fazer um trabalho de qualidade, com o piano não é diferente, né? Inclusive, vendo um doutor de Michigan, que eu sigo também, ele falando que o piano é uma das artes, assim, tocar piano, não é fazer bem qualquer coisa, mas ele falou que é uma das coisas mais difíceis, né? Então, não é uma tarefa fácil, tá bom? Então, se você gostou desse conteúdo, espero que vocês tenham gostado. Eu sempre gosto de falar de uma maneira talvez não tão convencional, né, como é falado nas mídias sociais. Então espero que vocês tenham gostado. Quem gostou pode deixar acho que é joia, né, o curtir, não sei como é que é o curtir, né, e se inscrever no canal, tá bom? E dizer que eu tenho uma mentoria de piano para alunos mais avançados. Se você quiser saber um pouco mais de como funciona essa mentoria, pode ser feita de maneira presencial, online, só que é um estudo mais para pessoas mais avançadas, né? E aí eu dou a mentoria, não é gravada, essa mentoria, né? E tem um curso também para alunos iniciantes, tá bom? Então, se vocês tiverem interesse, vocês podem estar entrando em contato, tá bom? Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.